Olá, turma de sétimo ano da disciplina de redação. Hoje iremos dar início a mais um assunto. E no nosso novo assunto, nós veremos produção de texto com as problemáticas dissertativa argumentativa. Então vejamos. O que são textos dissertativo argumentativo? Ao analisar as próprias palavras, o contexto já se refere ao que diz. Ou seja, dissertar, falar, dizer e argumentar é defender uma ideia, defender o seu ponto de vista. Então, para se construir um texto, é necessário estruturá-lo de que forma? É necessário termos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, deve ser referente à questão da problemática em que se tem a ideia para ser defendida, sobre o seu ponto de vista. Já no desenvolvimento, sobre as questões de causa e efeito, eu devo analisar que para as questões de causa, por que se trata de um problema, quais são as causas ou motivos do problema, porque eu preciso saber quais são essas causas para se defender uma ideia. Já para as questões de efeito, ainda no desenvolvimento, eu devo saber quais são esses efeitos e as consequências que traz esse problema e se existe alguma situação em que possa haver uma solução. Então, neste caso, será aí desenvolvido na conclusão que trará aí a solução para o problema ou a possível solução para este problema que é específico do último parágrafo. Então, nesse esquema de organização, nós devemos trazer aí essa ideia de 5 parágrafos e trazer aí, no primeiro parágrafo, o tema ao qual quer ser desenvolvido ou discutido, trazendo a questão do argumento 1, 2 e 3, se houver mais de um argumento. No segundo, terceiro e quarto parágrafo, esse desenvolvimento é a discussão sobre essa ideia argumentativa, sobre a ideia de defesa. E no quinto, aí, para concluir, é uma retomada do tema, colocando aí, né, uma observação final, uma crítica ou uma solução. Por exemplo, se eu trago uma problemática referente ao uso de água, eu posso trazer o problema da seguinte forma, no meu tema. Uso da água reduz consumo para brasileiros. Esse é o meu tema. Então eu vou desenvolver a minha problemática toda argumentando se esse uso de água é possível ou impossível, trazendo prejuízos ou benefícios para alguém. Então, o ponto de vista que eu vou defender será desenvolvido de forma organizada no primeiro, segundo e terceiro parágrafo e no último parágrafo eu vou trazer aí possíveis soluções. Eu posso dizer, é necessário estabelecer o uso adequado de água para que todos tenham acesso. Então eu trago aí um conjunto de elementos sobre as discussões do texto para poder se ter uma conclusão sobre a minha ideia de defesa. Nessa parte anexa, vocês verão durante a aula um exemplo organizacional de como esse texto ele é organizado. Não trouxe aqui porque, como as letras são pequenas, não daria para vocês terem uma dimensão sobre, mas durante as aulas faremos isso. Então aqui nós temos, né, um desenvolvimento acerca do que já foi dito, uma forma estruturada. Então na introdução você deve ter aí uma dissertação onde fique claro qual é o assunto que você vai abordar, né, e também no qual será chamado de tese ou ponto de vista ao qual você irá defender. Na argumentação, os parágrafos intermediários, ou seja, os parágrafos do meado, eles serão aí destinados para defender a sua ideia mediante o seu argumento. Agora, é importante lembrar que os argumentos da estrutura textual é através da análise de provas, de fundamentos, algo confirmado sob o ponto de vista do autor.
Então, a ideia de defesa do seu ponto de vista deve ter coerência e deve ter veracidade. Quando vocês chegarem à conclusão, aí esse texto dissertativo argumentativo, ele vai aí produzir esses argumentos de forma resumida, afirmando a verdade sobre o que você quer dizer. E será sempre necessário retomar a ideia ao qual foi discutida durante o desenvolvimento para propor aí uma intervenção, uma discussão para redimir, reduzir ou amenizar a solução da questão, problema ao qual você escolheu a escrever. Mas ainda temos que prestar atenção sobre as questões dos detalhes para não se perder sobre a ideia de coerência e coesão. Então, vale lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando, ou seja, mostrando quais são esses agentes, quem vai promover a solução, quais são as ações, quais serão os meios e quais intervenções esses objetivos se fará para poder ter aí uma ação realizada ou sugerida para o problema. Portanto, nós ficaremos por aqui e a aula ela será mais detalhada. Esse material é um material de apoio apenas para auxiliar o conteúdo dado em aula. Então, forte abraços a todos e lembrem-se, sempre tirem as dúvidas, sempre anotem as dúvidas para as discussões em aula.